Vamos lá, gente, vamos lá. Bom, trocamos algumas figurinhas, mas vamos direto ao ponto. Eu vou passar para vocês, gente, qual que é a primeira coisa que eu queria colocar para todo mundo. Primeiro, obrigado por estarem aqui. E segundo, a gente vai começar a fazer lives semanais. Por que semanais? Fica mais tranquilo para poder compartilhar mais conteúdos, né? Então, eu consegui organizar a agenda para que isso acontecesse. Fiz 2 vezes ali a mensal e eu senti a necessidade mesmo de colocar um pouco mais de celeridade, não ficar essa distância. Várias pessoas me pediram isso também, então eu falei, cara, vamos fazer isso acontecer semanal, que fica muito mais tranquilo, né? Deixa eu projetar aqui para vocês o que eu preparei. A ideia sempre é trazer não só um formato de pílulas, mas trazer um formatinho para vocês de... Pôs para gravar? Pois, né? Acabei de falar que você pôs para gravar aqui, deixa eu ver aqui. E aí, cara, agora você me boicotou? Deixa eu voltar. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá. Vocês não estão vendo minha tela? 100%. Boa, vamos lá. Agora sim, vendo a tela. Então, qual que é a ideia? A ideia não é só fazer pílulas, tá? Vocês estão vendo a tela? Por que não foi apresentada? Peraí. Que modo apresentar? Aí, foi total. A ideia é que a gente consiga fazer pílulas de conteúdos, não tão pílulas, porque são 30, 40 minutos de conteúdo, mas sempre trazer, de alguma forma, um conteúdo prático, tá? E eu liberei os temas para vocês poderem ter ideia do que a gente vai falar durante aquele mês, para ficar um pouco mais fácil para vocês se organizarem também, tá? Então, fica um pouco mais fácil. Eu sempre faço sala fechada exatamente por conta dessa troca, tá? Então, se tiver dúvida, putz, levanta a mão, pergunta, joga aqui no chat. O Isaac tá diretamente trampando comigo, então fica mais tranquilo para ele poder ajudar a fazer isso daí também, tá? Então, ficar um pouco mais tranquilo para a gente poder trabalhar em conjunto, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão trazendo e a gente vai falando, tá? Podem interromper, não tem problema nenhum, tá? A ideia é a gente trocar essas figurinhas. Mas vamos lá. Falando um pouquinho, gente, de um tema que é mega importante, tá? Principalmente nesse começo de H2, nesse começo de segundo semestre, né? A half two aqui que a gente fala. Pega um pouco às vezes eu vou traduzindo da sopa de letrinhas, que é mais commodity aqui para mim com relação ao universo de tecnologia, tá? Que eu perco muito tempo durante o dia nisso. Mas quando a gente fala do segundo semestre, a gente teve um primeiro semestre turbulento e a gente vai ter um segundo semestre mais turbulento ainda. Por quê? Essa semana, feriado, a gente tá tendo Copa, que vai terminar, mesmo que a gente não tenha ido mais avante, como a gente começou a falar sobre isso agora no comecinho do nosso bate-papo. A Copa, ela termina no meio de julho, depois a gente entra em eleições em outubro, ou seja, esse é um ano que a gente não pode piscar, senão a gente perde o nosso número, senão a gente não chega no número que a gente quer. E a estratégia está cada vez mais complexa da gente conseguir operacionalizar ela. Por quê? Por conta da complexidade do mundo, do momento que a gente está vivendo. Tá? E é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Eu apresentei isso daqui há umas 4 semanas atrás, num evento que eu fiz, uma aula que eu dei na ESPM, né, ESPM Tech, na escola de tecnologia lá da ESPM, e falando por que o time de vendas muitas vezes bate o número, ou o time faz a cota, só que a empresa não lucra. Tá? E aqui, assim, eu sempre falo para todo mundo e gosto sempre de reforçar, a gente fala de dinheiro sem mimimi. Tá? Então, assim, aqui a gente é uma área para falar de receita. Se a gente vai falar de receita, eu não posso ter mimimi para falar de dinheiro. Né? Então, entra por marketing, cai em vendas e depois a gente mantém em CS, né? E retroalimenta o funil. Então, o que é o objetivo da empresa? Toda empresa ela tem que existir por um motivo, ela vai gerar lucro. Tá? E mesmo as ONGs, elas buscam dinheiro para poder retroalimentar, tem que ficar no lucro zero, mas ela tem que captar mais dinheiro para poder crescer e beneficiar mais pessoas. Então, como as empresas precisam gerar lucro, tá? Se o nosso time de vendas aumenta o faturamento em 30% e o meu lucro não aumentou 30% ou mais, tá? Então, assim, putz, eu fiz, pegando no universo de tecnologia, aumentei 30% do meu faturamento do ano, tá? Se minha lucratividade, que a gente chama de gross profit, né? A lucratividade, geralmente, para o lado tech, se o meu gross profit não subiu junto, se eu entro por um lado médico, por exemplo, puta, beleza, eu fiz 100 consultas. Se essas 100 consultas no final do mês, e no mês seguinte, por exemplo, eu fiz 200, e não sobrou 100% a mais, porque eu cresci de 100 para 200, dobrei a minha operação, se eu não dobrei a minha lucratividade ou mais, quer dizer que eu fui menos efetivo. Eu sempre falo, nunca pegue
um cheque menor do que o mês anterior. Se eu fiz 100 dinheiros nesse mês, no mês seguinte eu tenho que fazer 101 pelo menos. Porque eu vou crescendo mês sobre mês, para no final do trimestre eu crescer, e no final do ano eu crescer ainda mais. Então a gente sempre faz isso progressivo. Quando eu não cresci mês sobre mês, nem trimestre sobre trimestre, nem ano sobre ano, eu estou sendo menos efetivo. E eu olho sempre duas camadas: o que entra e o que sobra. Tá? O que sai, que é o custo, a gente analisa. Tá? Só que o mais importante é o que você faturou, tá? E o quanto sobrou no teu bolso, como empresário. Então, assim, a matemática é muito simples. Tá? É o que entra, o que sai e quanto sobra, que é o bottom line. Então, se o que está no bottom line não foi o mesmo quanto cresceu o meu faturamento, eu tenho um problema. Tá? E eu trouxe um pouquinho de diagnóstico de qual que é esse problema. O que está gerando de problema? O porquê que esses problemas estão sendo gerados? Essa é uma dor que eu conversei bastante com algumas pessoas durante esse mês depois da aula, e é uma dúvida latente de todo mundo. Então, fiz algumas pesquisas para poder trazer isso com mais consistência para vocês. Né? Então, pegando uma pesquisa do Gartner, também, quem não conhece o Gartner é a maior empresa de pesquisas e advisory executivas do mundo, tá? Tanto de tecnologia quanto de negócio, e dentro de uma pesquisa da Gartner, ele fala que 79% das operações, né, eles cresceram 79%. Tá? Quando eu olho isso, é um baita número, a empresa cresceu. Tá? Mas só 10% desses líderes, se não me falha a memória, foram 2.000 líderes que responderam, tá? Ao redor do mundo. 10% desses líderes, eles têm alta confiança, tá? Que a precisão do forecast de vendas, que eles vão garantir, forecast é quando eu tenho a acurácia, assim, eu tô falando, eu vou fechar 10 milhões de faturamento, eu vou fechar 10 milhões de faturamento. Ele tá botando, eu brinquei, forecast é lavrar na pedra ali, com sangue. Tipo assim, eu tô anotando que eu vou fazer isso acontecer. 10% desses líderes tinham conforto, né? Falaram assim, cara, eu garanto que isso vai acontecer. Tá? E 8% só confiam na precisão da própria previsão de crescimento de receita. Ou seja, aqui a gente tem o nosso primeiro insight. Esses caras, 79% cresceu. Eles cresceram na base do quê? Pô, cresceram. É muito esforço. Aí eu brinco, quando a gente olha no conceito de quem está num platô, empresários e empresas que ainda não chegaram em 10 milhões de faturamento, eles entram no que a gente chama de platô. Em qual sentido? Eles não conseguem quebrar essa barreira muitas vezes. Eles, às vezes, nem chegam nos 10 e quando chegam eles topam. Por quê? Porque eles têm a síndrome do founder hero. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles fazem aqui, ó, na força do braço. Então, o founder, a pessoa, o empresário, ela faz por conhecimento próprio, pelo que ela tem ou pelo pequeno time que ela vai formando em volta dela, tá? Mas depende, a operação, o negócio depende muito dele ainda. Ele ainda não consegue tirar, é o que eu brinco, né? Quando que você vê que você realmente, fala assim, que você deixou de ser empregado e você passou a ser empresário? Quando você consegue tirar 20 dias de férias sem a sua operação parar, sem você ter a preocupação de falar assim, cara, se eu sair 20 dias de férias, fedeu e vai dar ruim. Então, nesse sentido, quando a gente entra nessa situação, vamos dizer assim, ali eu consigo brincar e falar assim, putz, beleza, eu tenho uma operação saudável, e aí a gente vai crescendo até um próximo nível. Tá? Vai chegar num outro momento que a gente tem um outro platô, mas essa de Founder Hero é nesse momento. Tá? Então, as empresas crescem, mas crescem na base do feeling, na força do braço do dono da empresa, do founder da empresa, dos empresários principais, dos sócios. Tá? E tem o time ali que vai fazendo e vai trabalhando junto, mas se não tiver a presença deles, eles acabam não conseguindo crescer. Então esse é o primeiro insight que a gente tira. Tá? E por conta deles estarem na operação, eles não conseguem olhar o quanto que está entrando de lucro, o quanto está saindo, quanto está tendo de custo, quantos são os impostos, se está pagando os impostos corretos. Isso aqui que a gente olha é na base do feeling, eles crescem na base do feeling, e tá tudo bem, tá? A ideia é a gente sair um pouco disso e começar a ter um pouco mais de consciência do processo, tá? A partir do momento que, pego, por exemplo, o exemplo de médico de novo, os médicos, eles muitas vezes estão na base, operando ali, porque putz, eles clinicam, só que ao mesmo tempo eles têm que ser empresário. E quanto mais o médico tem o consultório, a clínica maior, mais empresário ele tem que ser, porque o custo vai aumentando, aí a brincadeira começa a aumentar as cifras. Qualquer deslize, qualquer erro operacional, o custo é muito alto. Então a gente sai um pouco assim, putz, minha operação cresceu, ótimo, mas cresceu como?
Se não sobrou mais dinheiro no bolso, tem um erro. Tá vazando dinheiro por algum lugar. Tá? E é isso que a gente tem que começar a diagnosticar. Tá? Quando eu trago para cá, tá? A pressão externa, ela existe. O que isso quer dizer, Thiago? Quer dizer que hoje existem pressão de dólar, tá? Então, produto que é dolarizado, seja qualquer tipo de compra que a gente faz, equipamento eletrônico, produtos que a gente compra, quase tudo é importado. Os que são brasileiros, eles são baseados em produtos que são importados, ou seja, a gente sofre muito a pressão de dólar oscilando, a gente sofre muito a pressão macroeconômica e crises globais, tá? Ou seja, a crise do Oriente impacta aqui no Brasil pra caramba. O dinheiro sai daqui, aí dólar oscila, aí entra a treta do Bolsonaro com Lula, que o Trump entra no rolê, é horrível isso, mas influencia diretamente os nossos negócios, porque as pessoas ficam com medo de investir. As pessoas ficam com medo de botar o dinheiro dela em alguma outra coisa. Então, nesse cenário, é importantíssimo que a gente tenha a consciência de que isso pressiona a gente, mas não é o que vai fazer a gente ganhar mais ou menos dinheiro, vamos dizer assim, né? Influencia, mas not so much. E o CAC subindo e o tráfego pago de rede social caindo ano após ano. Ele não funciona mais, Thiago? Funciona, mas não funciona mais como funcionava 2 anos atrás. 4 anos atrás, então, nem se fala. Né? Tipo, quando a gente pega o hype ali de pandemia, cara, teve muita gente que ficou multimilionária por conta dessa brincadeira. E começou lá em 2019, 2020, 21, 22 e 22 começou a cair. Não sei se vocês sentiram, quem botava dinheiro na internet vi que tá ficando cada vez mais caro conseguir o lead, conseguir o cliente. Né? Então, se o CAC, traduzindo a sopa de letrinhas, custo de aquisição do cliente, o CAC subindo e o tráfego caindo, exige que a gente tenha umas manobras diferentes para que a gente possa trazer mais clientes. Tá? Só que só isso aqui, que são pressões externas, não influenciam de forma abrupta o quanto está sobrando no bolso de vocês. Tá? O que está por trás, fazendo escoar dinheiro, como esse baldinho caindo aí, eu gostei bastante do baldinho, por isso que eu quis colocar, a gente primeiro tem uma mudança de mundo. Não sei se vocês tinham visto isso, com certeza absoluta vocês ouviram sobre o mundo VUCA. Tá? O mundo VUCA criou, se não me falha a memória, de 18 a 20, ou de 17 a 20, alguma coisa assim, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então, os pesquisadores, psicólogos e afins, eles começaram a fazer pesquisas e falaram, o mundo agora não é mais um mundo normal, ele é um mundo VUCA. Tá? Só que depois de 2020, depois do mundo pós-pandêmico, o mundo ele veio, segundo o Jamais Cássio, acho que não sei se pronuncia Jamais, tá? Mas como é escrito o nome dele, ele disse que o mundo ele deixa de ser um mundo VUCA. Tá? E quando a gente traz o advento de inteligência artificial, ficou pior ainda. Eu pergunto para vocês, tá? Quanto que vocês usam de inteligência artificial hoje para fazer alguma coisa do trabalho de vocês hoje? Se imaginem hoje sem você poder utilizar a inteligência artificial para automatizar ou para agilizar o trabalho de vocês. Para vocês terem ideia, eu tenho essa aula hoje e de manhã eu fiquei das 9 da manhã até as 17 horas em aula, lá na ESPN, inclusive, tá? Falando de plano de trimestre, fazendo planejamento estratégico com o time de vendas. Quando a gente olha isso, como que eu conseguiria fazer isso, as análises que eu fiz, o nível de profundidade que eu fiz sem inteligência artificial? Eu não me vejo hoje vivendo sem inteligência artificial. Uso no nível absurdo e a gente pode expor até como se vocês quiserem, depois eu coloco até votação lá para incluir algum outro tema, tá, gente? Se vocês quiserem, podem, o grupo é aberto, podem colocar lá também, tá? Sem problema nenhum. É importante que a gente coloque o tema, por exemplo, quero ouvir mais sobre inteligência artificial. Mostro na prática como eu trabalho com IA. Tá? Eu trabalho bastante com IA no dia a dia. Mas voltando para o tema, o mundo deixa de ser um mundo VUCA e passa a ser um mundo Bunny. É um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e um mundo incompreensível. Por que esse mundo começou a aparecer mais? Muito por conta da nova geração que está vindo, que eles são mais frágeis. Se você conversa com gente ali 20, 25, vocês vão sentir nitidamente que há uma fragilidade diferente. Nós somos os culpados, os pais que estão ali, porque a gente dá esse nível de proteção, tá? Pelo menos na minha opinião, não sou estudado para isso, tá? Mas na minha opinião é isso.
Posso estar errado e aí podem levantar a mão e falar, putz, não, segundo pesquisa tal, não tem problema nenhum, eu adoro pesquisa, tá? Mas quando a gente traz para o nível de pesquisa que o mundo está saindo de mundo VUCA para o mundo Bunny, a gente entende o que está acontecendo com a jornada do cliente. Vocês já ouviram isso N vezes, tem que botar o cliente no centro, a gente tem que colocar o paciente no centro, eu tenho que atender aquele cliente, aquele paciente, aquela pessoa, como se ela fosse a mais importante. E para fazer isso, eu tenho que entender a jornada dela, desde a entrada, desde quando ela me vê na rede social, desde quando ela me vê na rua ou numa reunião, seja onde for, até ela estar dentro da minha empresa e os meus funcionários, as minhas pessoas, o meu ecossistema conversando com ele. Então, essa é a jornada do cliente, é a jornada do paciente, é a jornada da pessoa que vai adquirir os nossos serviços, tá? E quando a gente traz para cá, o comprador, ele já decidiu boa parte sozinho, tá? Principalmente quando a gente pensa em empresas e empresários. Pensem vocês como empresários. Antes de você falar com o vendedor, você fala, eu vou comprar um iPhone. Vamos pegar aqui, eu vou pegar o Roland, falando do Roland, vamos pegar esse fonezinho aqui. Na verdade, eu ganhei ele, tá? Mas quando eu fui comprar, eu já tinha tomado a decisão de qual eu queria. Eu ganhei de presente, mas eu já tinha decisão do que eu queria. Eu olhei uma coisa, outra, vi um review. Quando eu fui comprar, eu já sabia o que eu queria, eu não comprei, eu acabei ganhando antes de eu comprar, mas eu já sabia qual eu queria. Coloquem-se vocês. Eu sempre faço isso, gente. É um exercício muito importante, muito valioso para a gente conseguir trabalhar com o cliente. Se coloque no lugar do cliente. Será que vocês fazendo, assim, puta, o que eu faço, por exemplo? Eu como empresário, pensem em vocês como empresário, tá? Pensando como empresa. Quando eu entro na loja, eu já comprei. O vendedor pode até te persuadir, te dar algumas dicas, tal, mas você já foi com a intenção de fazer aquilo. A gente já vai mais certeiro no que a gente quer, tá? A gente já valida, tá? Seja B2B, B2C, o paciente, o comprador, o cliente, ele já fez pesquisa antes de comprar com você, quando ele tem consciência da dor. Nós vamos falar sobre isso também em outro momento, mas aqui entra o nível de consciência da dor do cliente. Quando o cliente já tem essa consciência, ele já comprou na cabeça dele. Ele só não efetivou, ele só não pagou. Ele tá indo lá para te dar o dinheiro. E ele vai falar se é caro ou barato de acordo com aquilo que ele tá achando que vai resolver de problema dele. Tá? Então, ele já decidiu boa parte sozinho. E o que vai fazer você ajudá-lo a tomar a decisão? A literalmente comprar essa guerra. Vamos falar assim, cara, como que eu consigo fazer você comprar algo a mais daquilo que você já acha que você precisa? Eu tenho que quebrar o modus operandi dele. Eu tenho que quebrar o nível de consciência que ele tem. Eu tenho que aumentar o nível de necessidade e percepção de valor dele. Se o cara vai me vender só um tokenzinho para eu poder fazer live com melhor áudio e tudo mais, lindo. Se ele pergunta, mas qual que é o teu celular? O teu celular é um USB-C? Porque, cara, vai ter um nível de qualidade diferente. Aí ele começa a me vender valor, tá? E não produto. É a mesma coisa quando a gente vai num consultório, quando o médico ou a recepcionista começa a te fazer várias perguntas, várias coisas, vai te oferecendo vários itens que vão complementar um protocolo, você fica ali tentado, fala, pô, parece que eu não tinha pensado, porque eu não conhecia. Então ele aumenta a sua percepção de valor. Se não sou eu que sou o vendedor, meu time de vendas tem que fazer isso. Tá? Quando entra uma empresa para falar comigo, eu tenho que aumentar a percepção de valor dele. Eu tenho que pegar aquela e falar assim, cara, isso que tu tá querendo vai resolver dor tal, legal, eu consigo te ajudar isso, mas você já pensou nisso aqui, ó? Por quê? Quando a gente traz para cá, não sei se vocês sabiam, mas essa daqui era a jornada do cliente antes de 2020, tá? Simples, certo? O cliente começa, aqui tá em inglês porque eu nem traduzi, trouxe a cliente do Gartner mesmo, tá? O cliente tá ali, ele trouxe a necessidade dele, tá? Então, a gente identificou o problema em conversa com o cliente, exploramos a solução, começamos a investigar, putz, você tá com dor aqui, não sei o que, você tá precisando disso, legal. Eu vou entender os requerimentos, vou construir ali o que ele tá me falando, isso daqui que você precisa, eu atendo desse jeito aqui. Funciona para você? Ele vai falar, funciona, aí ele manda pro time de compras, quando é uma empresa, ou vai negociar com a esposa, quando, por exemplo, quando eu vou fazer qualquer procedimento, eu tenho que falar com a minha esposa. Por quê? Porque eu falo com a esposa que ela acaba tomando a decisão. A CFO é a dona do cofre, né? E aí o cliente compra. Quando a gente traz para o momento atual,
Gente, é assim que é hoje a nossa jornada de compras do cliente. Se você começa a ver, aqui a gente tem mudança do CEO, a gente entra aqui, ó, apresentação, várias perguntas que os executivos fazem para nós, que a pessoa vai fazer para nós, aí ela vai cotar com o vizinho, aí ela vai falar com o fulano, aí ela vai falar que o periquito e o papagaio falou que, putz, tinha um negócio, e aí ela vai falar que pesquisou no Cloud, no GPT, no Gemini, no Copilot, nos IAs da vida, e vai falar que o GPT falou que era diferente, que o protocolo é XPTO, que o que você... Gente, aí eu brinco, né? Eu falo bastante com médicos e a maioria fala assim, cara, você estuda, sei lá, quantos anos para que alguém entre uma inteligência artificial e acho que agora já consegue se diagnosticar. Isso acontece com muita frequência. Mesma coisa de tecnologia, você vive 20 anos estudando, entendendo como que funciona o comportamento e tudo mais, para o cara falar assim, não, deu uma bugada aqui e eu sei resolver. Ela alucina, a inteligência artificial, ela alucina, mas até a gente comprovar para o cliente isso, aí a gente entra no mundo VUCA, no mundo Bunny. Até eu comprovar isso, eu sou o cara que mais tem interesse em vender, ou seja, eu sou parcial. Ele não vai acreditar tanto em mim. Então, o que que eu posso fazer aqui, e aqui já vai de novo um segundo insight super importante, tá? O primeiro, o segundo insight é um dos insights que já dá para vocês aplicarem amanhã, tá? O que que eu preciso fazer? Cases, casos de sucesso, casos de uso. Quando a gente olha, um exemplo, minha esposa, ela foi fazer uma rinoplastia. Ela foi fazer rinoplastia com o presidente é um cara, é presidente de alguma das instituições acho que de orofacial, não tenho certeza se é, mas eu sei que ele é responsável, tinha acabado de assumir como presidente da estrutura. Tá? Só que ele é do Nordeste, é de Fortaleza. Minha esposa também, então, nós, todo mundo ali pro Nordeste, eu com o bebezinho pequeno, minha esposa, para ela fazer onde ela queria. Por quê? Porque ela viu vários antes e depois. Tem profissional profissional plástico em São Paulo que faz absurdamente, tem um monte, mas ela teria confiança com o cara de lá. Então, todo esse processo que a gente tem que fazer, o antes e depois que ela foi acompanhando com ele, foi o que ela mais gostou. Então, esses antes e depois que se fazem, tá? E aí a gente, quando entra, putz, advogado, medicina, quando envolve habilidades específicas, às vezes a gente não pode ser tão agressivo questão comercial, tá? Quando a gente entra num quesito de outro tipo de empresa comercial normal, pega uma iFood da vida, putz, eles podem fazer o que quiserem, não tem legislação que quiserem entre aspas, tá? Mas eles não têm uma legislação que barre tanto, então é um pouco mais fácil, eles podem ser mais agressivos comercialmente. Mas toda vez que a gente faz esse tipo de coisa, a gente precisa levar para o cliente cases e casos reais de que a gente atendeu. Eu sempre brinco, o que mais vale do que 100 reuniões de vendas? Um cliente falando positivo de você. Então, não sei se vocês conhecem, obviamente vocês conhecem a Prudential do Brasil. A Prudential é uma das maiores empresas do mundo de seguro de vida. Tá? Qual que é a estratégia principal da Prudential que colocou ela dentre uma das maiores empresas de vendas do mundo? Indicação. Todo mundo faz indicação, mas existem estratégias de como fazer indicação. Dentro da mentoria a gente fala bastante sobre isso, de como que eu peço indicação, como que eu faço indicação. Né? Para N sentido, N setor, seja B2B ou B2C, existem técnicas de como pedir as indicações. Então, como que eu faço para que o cliente me referencie? Em qual momento eu peço a indicação? Porque tem momento certo para a gente pedir indicação também. Então, quando a gente traz a metodologia, traz o processo, eu tiro um pouco desse ruído. Tá? Isso tudo preto aqui em volta, gente, esse monte de letrinha pequena que eu vi que alguns ficaram assim para poder enxergar, é um monte de letrinha pequena mesmo, muitas vezes é ruído. Tá? Os grandes blocos aqui é o que a gente precisa fazer o cliente percorrer, para que no final ele compre. E ajuda-se muito eu ter casos de sucesso para que eu possa pedir referência também no final, quando fizer uma boa venda. Tá? Então, o processo como um todo, ele não deixa de existir, ele fica mais barulhento, com mais ruído, e a gente tem que fechar cada vez mais, conduzir o cliente cada vez mais na atenção daquilo que a gente quer mostrar. E casos de sucesso aumentam, assim, o nível de percepção de valor do cliente absurdamente. Absurdamente. Tá? Gente, algum ponto, alguma dúvida, se vocês quiserem levantar a mão, fica à vontade, tá? Vamos lá. E pensando em tudo isso, o que eu preciso ter? Eu já falei, se não me falha a memória, eu falei na aula passada de uma maneira um pouco mais branda, mas, gente, processos
pessoas e tecnologia, não inverte a ordem. Eu sempre falo isso. Tá? O PPT, que tem piadinhas, ele fala, o PPT não é o PPT do PowerPoint, é o processo, pessoas e tecnologia. Aí, por que a gente não inverte a ordem? Porque se eu contrato um monte de gente e coloco um monte de ferramenta para os cabras usar, o que vai acontecer? Muitas vezes o cara não performa. Muitas vezes o cara não vai sair do outro lado. Por que ele não vai sair do outro lado? Porque não existe um processo. Ele não sabe o que fazer. Eu posso dar uma Ferrari para uma criança de 2 anos, ele não vai alcançar o pedal. Ele não vai saber dirigir. Não tem a mecânica ele não sabe. E quando a gente vai fazer aula de autoescola, quando a gente vai fazer autoescola, o que a gente aprende? A gente aprende a mecânica. Ó, você faz assim, você faz assado, você tem que fazer isso, aqui você vira assim, você faz assim. Você entende o processo. Para depois a pessoa conduzir a tecnologia, o carro. Então processos, pessoas e tecnologia. Não inverte a ordem dentro da tua operação, dentro do teu time. Dentro da nossa vida corporativa, é importante, nós, enquanto líderes, é importante que a gente tenha isso muito claro na nossa cabeça. Porque é comum eu falar assim, putz, eu estou precisando de um vendedor. Eu preciso colocar um vendedor aqui, porque minha vida está muito difícil, eu estou trabalhando demais, eu preciso escalar vendas, eu preciso vender mais. Aí vai lá e mete um vendedor. Aí você deixa o vendedor sozinho. Aí o vendedor vai fazer o quê? Ele não vai vender, ele vai criar um rombo na tua operação de dinheiro, que vai custar para você, vai querer te cobrar comissão, que se pá te colocar em processo trabalhista, que a maioria a gente contrata como PJ, porque a gente está montando estrutura, então não vou contratar um CLTzão ali, tá? E vai te levar à base de cliente, de pacientes e pessoas com que a gente tem relacionamento. Por quê? Porque eles tiveram contato com isso. A gente não inverte a ordem. Tá? Então, primeiro, o que esse cara vai fazer no dia 1, 2, 5, 10, 30, 60, 90? A gente precisa desenhar esse processo de vendas e o processo é o playbook do vendedor ou o playbook do assistente. Ele precisa ter um passo a passo do que ele executa no dia a dia. Aí sim, tendo a esteira completa, eu boto a pessoa e boto a tecnologia para acelerar o cara. Posso contratar a IA, vou contratar lá o cloud de R$1,5, tem R$1.500, tem uma assinatura do cloud que custa R$1.500. Se eu não souber usar, não vai adiantar de nada. Então eu preciso saber utilizar a tecnologia, eu como pessoa. Eu preciso saber utilizar para quê? Para que eu vou utilizar aquele trem? Para que eu vou utilizar aquilo ali? Então esse processo ele tem que estar construído, a base, para eu colocar caixinhas, pessoas, né, na verdade por pessoas dentro das caixinhas, e botar ferramenta na mão deles. Então posso botar uma Ferrari na mão de um cara que é um corredor, ele vai arregaçar ali, Interlagos, vai fazer um show. Né? Se botar uma criança de 2 anos, ela vai sair do lugar porque ela não alcança o pedal e o volante. Aí se fizer, vai fazer meleca. E pensando nisso, gente, o primeiro ponto, tá, que a gente tem é tecnologia. Beleza, tem um processo, tem pessoas, e eu vou precisar de tecnologia. Eu preciso por tecnologia muitas vezes para quê? Para saber para onde eu estou indo. Outro ponto super importante que a gente sempre coloca, tipo, cara, esses dias mesmo, estava no advisory com o empresário, falando com ele falou, cara, Thiago, eu preciso aumentar o meu modelo, eu preciso aumentar as minhas vendas. Ele queria escalar, queria contratar vendedor. Assim, cara, beleza, me traz aqui seus 2 últimos anos de resultado e quais foram os KPIs que vocês mexeram, quais foram os indicadores que vocês mexeram. Ele bugou. Ele trouxe o resultado de vendas. A empresa que trabalha junto com ele passou o resultado de vendas. O que deu? Deu 0, não deu nada de resultado. Tipo assim, tem um número de faturamento. Agora, que tipo de cliente que era, qual cliente que ele estava falando, quem que tinha comprado 2 ou 3 vezes, ele só tinha um número. Número por número, eu extraio lá da plataforma que eu tenho de contabilidade o quanto que eu faturei versus o quanto custei, beleza. Aumentou o lucro? Não aumentou. Putz, que triste. Eu não consigo investigar se eu não tenho. Então, é importante que eu tenha uma ferramenta para operacionalizar todo o processo que eu fiz. Tá? Então, o CRM, por exemplo, ele falha por quê? Porque a gente não tem um processo bem desenhado. Tá? Então, aqui é muito importante que antes da gente... Putz, estou com o processo, com as pessoas certas, qual que é a próxima tecnologia, Thiago? Antes de ela, colocaria CRM, gente. Terceiro insight de hoje, mega importante, porque se eu não tenho um CRM bem qualificado e com os indicadores certos para eu poder medir, como que eu vou saber se está vazando dinheiro ou não? Como eu vou saber se eu lucrei pouco? Beleza, eu vou olhar a conta. Se você olhar a conta corrente, você vai saber. Agora, você vai saber o porquê, você está à deriva. Aí entra no problema inicial que eu falei. Então, é mega importante que a gente tenha isso na cabeça e fale assim, putz, legal, meu CRM está me trazendo uma fonte única de verdade. Sempre parafrasear desse jeito. CRM tem que ser a sua fonte única de verdade. É o único lugar que você vê os indicadores. Ah, mas eu não tenho tudo ali. Tudo bem, mas é de lá que sai as informações.
Se não está saindo as informações de lá, está saindo de onde? Ah, de 3 relatórios. Envolvimento humano. A chance de erro é gigante. A chance de mudarem uma linha ou de esquecerem de atualizar um item muda tudo. Tá? Então, o sistema ajuda a gente a evitar falha humana. Tá? E quando a gente traz, pegando, beleza, estou com o processo bonitinho, pessoas certas, agora estou com o CRM ali como fonte única da verdade, de dados, beleza. Quando eu trago para cá, como que eu calculo a meta dos vendedores que vão estar ali junto? Tá? Trago uma experiência que a gente criou dentro dos tech providers ali dentro do Gartner, tá? Eles criaram para tech providers e eu trago para dentro do nosso ecossistema chamado HaveProof, tá? Então, quando a gente pensa em questão de meta do vendedor, e aqui entra uma dor que literalmente responde a primeira pergunta, a primeira afirmação, né? Por que que eu vendo mais, vendedor bate a cota e eu lucro menos? É porque a tua cota ela está errada e você está sem indicadores para dizer o que está acontecendo na tua operação, no teu dia a dia. E se eu não sei calcular a meta do vendedor, eu tenho um problema gigante. Por quê? Porque ela foi calculada no feeling. Então, depois de 20 e poucos anos fazendo meta de vendedor, criando isso daqui, tá? Trazendo para o nosso ecossistema de empresários, assim, cara, beleza. Trouxe o cara aqui para trabalhar comigo. Pô, vamos dar uma meta ali de, sei lá, 10 clientes trazer 10 pacientes novos. Beleza. Esses 10 pacientes que ele trouxe, esses 10 clientes que ele está trazendo para mim, ele paga o dia que ele trabalhou, ou a semana, ou o mês que ele trabalhou? Se eu não sei essa informação, eu construí a meta dele na base do feeling, na base da camaradagem. Gente, vendas não dá para ser na base da camaradagem. É negligenciar a nossa empresa, é negligenciar o nosso dinheiro e o nosso suor, porque são vocês, empresários, que vivem no dia a dia. Então, se você bota um vendedor que não se paga, você tem um problema. Tá? E como que a gente calcula isso? Esse é o último insight da noite que é importantíssimo a gente levar para nós quando a gente vai pensar na operação de qualquer pessoa que tenha relação com vendas dentro da nossa empresa. Qualquer tipo de pessoa, seja venda B2B, seja venda B2C, qualquer tipo de pessoa, quando a gente pensa num time, tá? Hoje eu tenho uma operação, tenho uma pessoa, beleza, uma pessoa você está com uma pessoa só, tá? É a regra do terço que a gente fala, rule of thirds. Aí quando eu trago para a regra do terço, por que eu chamei de half proof? Que eu provo literalmente a receita tipo assim, como que eu gero receita, né? É uma prova de como gerar receita. Então, quando eu olho para isso, a regra do terço, ela é clara falando o quê? Eu tenho sempre um terço do time sendo top performance, um terço do time sendo core performer, tá? E um terço do time sendo low performer, aquele cara que tem baixa performance. Tá? Então, performance alta, performance média e performance baixa. Sempre um time de 5 pessoas, ele vai ser dividido entre isso. Vai ter um estrelinha, aquele cara que vende muito, aquela pessoa que vende muito, ou quando o founder vende também, ele é o estrelinha, que ele é o que mais conhece, o CEO, o dono da empresa, tá? Depois você tem aquele cara que vende malemar, depois você tem aquele cara que é o lanterninha, que é o cara que é o cavalo bem encostado no barranco. Sabendo disso, eu preciso calcular o mínimo para que esse cara exista dentro da minha empresa. Geralmente, tá? Quando a gente entra num universo, por exemplo, vou pegar o caso da G4, todo mundo aqui conhece a G4. A G4, ela coloca para o time dela a meta, como é B2C, a meta é baseada em 10 vezes o salário da pessoa. A meta do cara, para ele estar on track na meta, ele tem que se pagar 10 vezes. Por que 10 vezes? Porque é a conta que eles fizeram para bancar a operação como um todo, operação de tráfego, operação dos sócios, a operação como um todo. Quando a gente pega números mágicos, tá? Se a gente for pegar média de mercado, o que o Gartner preconiza quando a gente fala sobre isso? Nós temos esses 3 níveis. O primeiro, que é esse nível vermelho aqui, a gente vai fazer a operação, a pessoa, ela precisa se pagar pelo menos 4 vezes. Ou seja, se essa pessoa te custa R$2.000, ela tem que trazer de lucro, ela te custa R$2.000 por mês, tá? Mas se ela te custa R$2.000 por mês, ela vai ter que te trazer pelo menos R$8.000 de lucro no mês. Por quê? Porque tem custo administrativo do escritório, tem custo de outros funcionários, tem o teu custo ali envolvido, tem o custo de capacitação, tem um monte de custos
envolvidos. Então, a matemática para começar a encaixar, para facilitar a vida para nós aqui, é 4 vezes. Se o cara se paga de 4 a 6, ele está no vermelho. Aqui eu podia ter pintado de amarelo e verde, né? Mas ficou marrom e amarelo. Mas pensando num farol, que aqui talvez a analogia de farol fique legal, olhando visualmente ficou mais bonito, né? Geralmente eram gráficos quando eu olhava assim, então não tinha relação com o farol. Mas olhando em termos de farol, você tem aqui o vermelho, o cara tá vermelho. Tá? Se o cara se paga de 4 a 6, ele tá vermelho. Aí sempre vem uma pergunta. Se esse cara paga, se ele se paga menos do que 4, ele é classificado o que a gente chama de cash burner. Ele queima o teu dinheiro. Por quê? Porque vai ter todo o custo overall envolvido. Se esse cara tá queimando o seu dinheiro, o que você faz com ele? Tu toma a decisão, mas eu queimo o cara que tá queimando meu dinheiro, eu tiro. Tá? Eu vou tentar, óbvio, pensando como pessoas. Tá? Líderes sempre se servem por último. Então, assim, vamos tentar fazer com que esse cara melhore. Então, temos o quê? Se ele veio queimando 1, 2, 3 meses, no quarto mês a gente dá uma chance pro cara, avisa, fala como que vai ser. Se o cara não melhora, a gente corta e coloca outra pessoa, coloca alguém que vai fazer. Tá? Então a gente sempre vai acompanhando, dá oportunidade para a pessoa melhorar, mas se ela se paga menos do que 4, teoricamente não é uma pessoa boa para estar dentro de casa, se ela estiver diretamente vinculada a vendas. Thiago, mas ela também faz... aqui ela é a recepcionista, ela serve café, e no dia a dia ela tem um WhatsApp aqui que ela fala com os pacientes, quando a gente pega no universo médico. Ou é o SDR, que também faz o papel de closer, que também faz o papel de cara que fica no sistema. Aí você lascou o cara. Tá? Então, uma pessoa que está focada em fazer aquilo, a gente entra nessa matemática. Tá? Quando a gente vem no meio aqui, no farol amarelo, tá? Nessa linha marrom aqui, esse cara se paga de 6 a 8 vezes. Então, esse cara é um cara bacana. Uma pessoa legal que a gente vai tentar melhorar para ele colar aqui do lado, no sinal verde, tá? Que é aqui essa coluna dourada. Essa coluna dourada, o cara se paga de 8 para cima. Então, o cara que se paga de 8 vezes para cima, ele é classificado como top performer. É o cara que a gente bota embaixo do braço e fala assim, porra, se o cara se paga mais do que 8, 10 vezes, deixa eu ficar aqui do ladinho dele, porque esse cara é bom. Esse cara é bom para mim. Então, isso aqui, gente, como estratégia para vocês pensarem em meta, faz com que vocês tenham a certeza de que o seu lucro vai subir junto com as tuas vendas. Porque se eu vendo muito e meu lucro não está acompanhando ou crescendo mais, quer dizer que eu estou com um déficit na minha operação. E geralmente é na meta dos vendedores. Geralmente é aqui. A gente pesa a mão em uns, a gente passa o pano em outros e não consegue sair do outro lado com um número exato. Então aqui eu deixo de fazer uma cota, de fazer uma meta por feeling e faço a construção de uma meta baseada em metodologia. Tá? E 2 números que ninguém calcula, tá? Isso daqui é um ponto legal que muitas vezes acontece, tá? Quando a gente traz a rotatividade, aqui eu estou trazendo um caso real para vocês, tá? Até provável porque foi na minha gestão, efetivamente. O índice médio de rotatividade anual é de 28% em tech providers. Eu tive uma situação de 100% de turnover. O que é o turnover? É a troca. Toda vez que você troca o funcionário, como eu comecei falando sobre isso, vocês trocam a pessoa, ela cria um rombo na tua operação. E literalmente cria um rombo. Eu fiquei 3 meses com um resultado menor do que eu poderia fazer, porque eu estava fazendo com que aquelas pessoas novas rampassem. É o ramp-up que a gente fala. Então, esse ramp-up da pessoa, esse desenvolvimento da pessoa, cria um rombo na tua operação. Porque o cara ficou 3 meses lá trabalhando para você, não fez o resultado, ou seja, você criou um buraco na tua meta, nervoso, uma gastrite, e aí tu não conseguiu fazer o resultado, aí você demite o cara, fica mal com o cara, inclusive, ou fica mal na situação, aí você vai passar 2 meses entrevistando e contratando outra pessoa, mais 2, 3 meses capacitando aquela pessoa, e se essa pessoa sair de novo? Você ficou 6 meses sem um resultado, de 6 a 7 meses sem resultado. Então, isso cria um rombo na tua operação. Quando a gente pega GUP, essas empresas de recruiting, a gente está falando de, pelo menos, tá, de 40 a 400 vezes o salário do ano do profissional. Porque aí envolve cota, uns números cabalísticos que eles fazem de contas ali. Então, quanto mais tempo o cara ficou na tua operação, mais caro fica. Por isso que falam, se for errar rápido e toma decisão rápida. Tá? Não dá para ficar protelando muito o desligamento de uma pessoa que não tá rampando, não tá dentro do fit da empresa. Tá?
E o ciclo para que a pessoa traga resultado, gente, é de 6 a 9 meses. Por quê? Tem cultura, tem conhecimento. Ah, Thiago, mas ele só vai trazer resultado em 6 meses? Não. Mas o ramp-up médio de uma pessoa para ela estar imersa ali na sua operação como um todo é de 6 a 9 meses. Ele pode vir um pouco antes, dependendo do nível de interesse que essa pessoa tenha. Mas é isso. Então, se eu contratar um vendedor, no mês seguinte ele não vai dar resultado, gente. Ele vai te dar trabalho. Ele não vai te dar um resultado efetivo. Então, sabendo que ele não vai me dar um resultado efetivo, eu não vou cobrar o cara do resultado efetivo. Eu vou saber o que ele vai fazer no mês 1, mês 2, mês 3. Eu vou acompanhar isso. Porque eu estou investindo na minha operação para que a minha operação, quanto mais tempo ela ficar madura, menos eu vou trabalhar e mais dinheiro no bolso eu vou ter. É o motivo das nossas lives, é fazer vocês terem mais dinheiro no bolso e trabalhar menos. Trabalhar menos a gente nunca vai trabalhar muito menos, mas que a gente vai ter mais dinheiro no bolso é certeza absoluta. Aí vocês vão poder tirar férias tranquilo, tá? Eu só falei mais o que eu acabei de falar, né? Trazendo um pouquinho em termos de frase, tá? É por isso que o seu time de vendas, ele vende mais e a empresa acaba lucrando menos. A meta, ela nunca é desenhada baseada no lucro. Ela é desenhada baseada no que parece possível para a pessoa ou para você, conforme você acha que tem. Então, aqui a gente atira isso e coloca na prática a metodologia, tá? Fica muito mais fácil para vocês. E aqui, gente, eu tinha deixado para vocês, deixa eu botar vocês para mim aqui para não ficar no PPT e conseguir ver o rostinho de vocês. Falando de forma prática, eu vou mandar para vocês o diagnóstico, o autodiagnóstico, tá? Eu criei uma plataforma para poder facilitar o envio para vocês poderem executar sem precisar ficar preenchendo um monte de coisa. Tem uma metodologia de assessment, que são 88 questões feitas pelo Gartner, e eu consegui trazer ela para mais ou menos umas 12 ou 17 perguntas. Colocando a parte pessoal, são 17. Ou seja, sai fidedigno o resultado. Então, o cara, ele entra, faz, executa, só coloca os dados dele no final para poder já explodir na cara dele o resultado. Então, fica muito mais fácil da gente conseguir trazer a pessoa de forma prática, ela conseguir enxergar o seu resultado. Então, vou mandar para vocês, depois a gente manda o link, é colocar aqui o QR Code, mas é muito mais fácil mandar o link para vocês poderem acessar e fazer o autodiagnóstico de forma tranquila. Beleza? Gente, é isso aí. Boa noite. Vamos que vamos. Se tiverem alguma dúvida, se qualquer coisa, vocês joguem ali no grupo e a gente vai falando. Maravilha. Boa noite, Obrigado, gente. Thiago. Obrigada, Valeu. Thiago. Tchau, tchau. Obrigada, Thiago.